Amém. Glória a Deus. Bendito seja sempre o nosso Deus. E como não podia deixar de ser, saudando a amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, a noiva do Rei Jesus, a quem o Senhor ama incondicionalmente, a quem o Senhor pagou o preço de sangue vertido na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite, louvando, adorando, exaltando e glorificando ao único que é digno de ser adorado, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus eterno, ao Deus imortal, ao Deus que é santo, ao Rei Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aos amados que nos assistem pela internet, que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus, que essa palavra os alcance, em nome de Jesus. Já quero convidar a amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor a abrir a palavra do Deus vivo, a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 18, dos versículos de 1 ao 4. Mateus 18, dos versículos de 1 ao 4. Peço a leitura com o nosso amado pastor, e que em seguida meu pastor, que o Senhor nos abençoe com a oração. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como está, em meu nome, a mim me recebe. Senhor Deus, nós te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença gloriosa diante de nós e conosco, a nos dirigires. Obrigado pelos 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos, unge-nos, para que possamos acompanhar e recepcionar, guardando essa palavra já posta no coração do teu servo, o ministro Anderson Vecchione, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu peço aos amados da técnica, por gentileza, um pouquinho menos de retorno, tio, por favor. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Bendito seja sempre o nosso Deus. Amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor, culto de reflexão, corações purificados. Culto de reflexão, corações purificados. Mateus capítulo 18, dos versículos já muito bem lido pelo nosso amado pastor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amada, linda, eleita, preciosa Igreja, servos e servas do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, Igreja do Senhor, corações purificados. A palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, o sentimento que o Senhor ministrou ao meu coração, Igreja linda do Senhor, está no contexto daquilo que está no cerne das nossas vidas nesses últimos dias.
Irmãos, nós não podemos abrir mão de que nós estamos vivendo os últimos momentos na face da terra. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor tem como promessa irrefutável, daquilo que é uma promessa vaticinada, como sempre é ministrado. A palavra do Senhor está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, o cenário mundial, o cenário sociopolítico, econômico, tudo que versa a respeito das profecias, a respeito daquilo que é esperado para o momento de quando o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Esse cenário, ele está montado, o palco está armado. Nós temos todo o contexto, nós temos todos os apontamentos, nós temos todas as nuances, todas as situações que a própria palavra do Senhor nos traz como referências, como sinais, para o momento que será consagrado, para o momento que será vaticinado, para o momento que aponta para a última geração, a geração do arrebatamento. Então, irmãos, dentro deste contexto, dentro deste entendimento, dentro dessa análise, dentro dessa reflexão, dentro desse entendimento, corações purificados, irmãos, nunca foi tempo, e muito mais agora, não é mais tempo de haver alguém, se porventura houver alguém titubeando em seu coração, se porventura houver alguém com dúvida, se porventura houver alguém que esteja se dando por vencido às fraquezas, se porventura houver alguém que esteja se entregando, por exemplo, às raízes de amargura, se porventura houver alguém que esteja se deixando levar pelos deleites da carne, se porventura houver alguém que esteja se permitindo ser dominado por sentimentos, por pensamentos, por desejos, por questões carnais, em outras palavras, irmãos e irmãs, pelo pecado. Não é mais tempo, nunca foi tempo, mas quanto mais agora. Irmãos, se nós pararmos para analisar, isso é uma força de expressão, porque nós analisamos, porque nós recebemos a unção que vem do alto, porque nós somos muito bem doutrinados, porque nós somos muito bem alimentados, porque nós somos muito bem orientados pelo Senhor, e como sempre é dito, pela unção do Espírito Santo na vida da liderança dos nossos amados pastores, da palavra que é ministrada, do temor que há neste lugar, do temor santo ao nosso Deus. Irmãos, nós temos pleno entendimento de que a palavra está se cumprindo, de que nunca foi tempo, não é mais tempo, e o Senhor nos insta, o Senhor nos ensina na sua palavra, o Senhor nos mostra no decorrer da sua palavra, a preocupação que o Senhor tem com os nossos corações, a preocupação que o Senhor tem, o ensino, a orientação, tudo aquilo que o Senhor traz como princípio, como base, como alerta de um pai, como admoestação de um pai, como o chamado de um pai, como a orientação de um pai que ama seu filho, sua filha. E nós podemos encontrar na sua palavra a verdade irrefutável de que o Senhor se preocupa assim com o nosso coração. O Senhor se preocupa assim com o cerne do nosso ser. Quando a gente fala coração, no sentido de alma, espírito, entendimento, desejos, vontades, ações, reações, sentimentos. E o Senhor quer falar conosco essa noite sobre corações purificados. E o Senhor nos traz a imagem, o Senhor nos traz o contexto, o Senhor nos traz a figura de uma criança. O Senhor nos diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui dentro desse contexto, irmãos, nós temos a situação em que os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus. Mas o cerne, aquilo que eu desejo ministrar, o sentimento que está no meu coração, não é sobre um litígio, sobre uma disputa, sobre uma discussão de quem é maior no reino dos céus entre os discípulos, mas sim, o cerne do sentimento é:
Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se nós não nos convertermos, se nós não nos tornarmos como crianças, de modo algum nós entraremos no reino dos céus. Isso é uma força de expressão, mas é uma reflexão válida para a nossa vida. Porque nós podemos crer, como já tem sido falado, como já tem sido ministrado, que ao longo de toda essa jornada, irmãos, ao longo de toda essa caminhada, ano após ano, nós podemos sim tomar posse e crer que nós somos transformados. Nós estamos passando sim pelo processo de transformação. Aquilo que era fraqueza há algum tempo atrás, hoje nós já estamos fortalecidos no Senhor. Mas pode ser que porventura amanhã outra situação possa se levantar e alguém possa tropeçar num momento de fraqueza. Mas a questão é manter o foco na presença, manter o foco no chamado, manter o foco naquilo que está preparado para nós, aquilo que está guardado para as nossas vidas. Então o cerne do sentimento é: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Irmãos, dentro do contexto, dentro do entendimento daquilo que o Senhor se preocupa a respeito do nosso coração, o Senhor nos diz que se nós não nos tornarmos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. E o que está em pauta, no bom sentido, o que está em jogo, no bom sentido, aquilo que nós temos buscado no Senhor, acima de tudo, a sua presença, representando para as nossas vidas a salvação. Porque quem não tiver o Espírito Santo, quem não tiver com um penhor do Espírito, não será salvo. Aquele que não estiver levando a sério, aquele que não estiver guardando a santidade, aquele que não estiver guardando a purificação, aquele que não estiver no processo de consagração, aquele que não estiver guardando a presença do Espírito Santo, o óleo da unção, o óleo da candeia, não será salvo. Aquele que estiver brincando de tropeçar na presença do Senhor, aquele que estiver brincando de ser forte, ser fraco, ser forte, ser fraco. A palavra do Senhor nos traz esse entendimento sobre o homem que vai titubear entre dois pensamentos. O Senhor nos faz e nos dá esse alerta. Então, se nós não nos tornarmos como criança, por que a imagem da criança, irmãos? Porque a criança, ela é pura. A criança, não pegando no lado da psicopedagogia, que trata sobre a malícia da criança, não olhando para esse lado, mas olhando pelo simples fato de entender e saber que a criança ela é pura. A criança ela não tem maldade, ainda que ela apresente momentos de malícia, mas não é maldade. Não é aquela maldade maquinada, aquela maldade maléfica, aquela maldade que está inserida na questão da carnalidade humana, vingativa. Não, a criança ela é pura. A criança, quem teve a oportunidade, quem tem a oportunidade de observar o convívio entre as crianças, às vezes elas vão se engalfinhar, vão entrar em atrito, mas naquele exato momento elas já se abraçam, elas já vão brincar, elas mantêm a comunhão, porque no coração de uma criança existe a pureza, no coração de uma criança existe a gratidão, no coração de uma criança existe a submissão, irmãos. A submissão, a criança ela é submissa. A criança ela é submissa. Ainda que a criança demonstre momentos de birra, ainda que a criança demonstre momentos de tolice, mas a criança ela obedece. A criança ela se sujeita. A criança ela se prostra. A criança ela se mostra submissa. A criança ela não se ressente do mal. Quantas e quantas vezes, irmãos, conversando sempre isso com a minha amada esposa, nós que temos a experiência de sermos pais, nossos filhos são crianças, em quantos momentos nós precisamos aplicar a vara da justiça, uma palmadinha santa, e o coração fica dilacerado, irmãos, o coração fica doído, moído. E eu sempre digo para minha esposa: amor, meu coração está doendo demais pela palmada que eu precisei aplicar na Bia, no Aleph.
ela sabe, testemunha, como eu fico moído quando eu preciso aplicar uma palmadinha para correção, para orientação, para trazer de volta para o eixo. Mas onde eu quero chegar, irmãos? Por mais que as crianças peguem essas palmadas, elas não se ressentem do mal. Porque se a gente estender o braço e carregá-las no colo, elas vêm no nosso colo. Se nós dissermos, meu amor, eu te amo, elas respondem, também te amo, papai. Elas não guardam rancor. Isso é um dos pontos que nós podemos analisar a respeito das crianças, irmãos. Então, irmão Anderson, o que nós podemos entender de posse disso que está sendo ministrado? Amados irmãos, o Senhor nos diz essa noite: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A palavra do Senhor vem nos ensinar que nós devemos tomar cuidado com toda raiz de amargura. Se nós não nos tornarmos como crianças, a criança que tem um coração puro, a criança que não se ressente do mal, a criança que não guarda a raiz de amargura, ou seja, se nós não nos tornarmos como crianças, se nós permitirmos a raiz de amargura no nosso coração, se nós permitirmos que venhamos a se ressentir do mal, se nós viermos permitir que dentro dos conflitos não haja o perdão, se nós viermos permitir que dentro do conflito não haja a comunhão do Espírito Santo, nós, de forma alguma, entraremos no reino dos céus, irmãos. Aos amados que nos assistem pela internet, porventura você que esteja assistindo esse culto, num outro dia, ser como criança, um coração puro, um coração moldável, um coração maleável, um coração quebrantado, um coração que não se ressente do mal, um coração que não traz mágoa, que não guarda rancor, um coração que não permite que a semente da raiz de amargura brotando venha contaminar. Me veio à memória, irmãos, o exemplo de um remédio amargo, dentre vários. Por exemplo, sem querer fazer merchan, a dipirona. Lá em casa, nós temos o costume, eu sofro de sinusite crônica, e volta e meia eu preciso tomar uma dipirona. E quando eu não tenho comprimido, eu me faço da dipirona das crianças, que é em gotas. E eu coloco ali 40 gotas de dipirona na colher, e eu tento colocar o mais próximo possível da garganta, para eu sentir o menos possível do sabor da dipirona. Só que aquilo é tão amargo, mas tão amargo, que tudo que eu consumo em seguida contamina. A água desce amarga, o suco desce amargo, se eu comer qualquer coisa, fica com gosto amargo. Então, irmãos, nós podemos trazer esse contexto para a raiz de amargura. Irmãos, um coração com raiz de amargura, um coração que, se alguém esteja se permitindo o brotar da raiz de amargura, tudo que receber, entenda, irmãos, no bom sentido, tudo que receber de bênção do altar, tudo que receber de bênçãos da parte do Senhor, aquela raiz de amargura, transformando, sujando, eu não queria usar essa palavra, mas contaminando o coração, vai se tornar amargoso, irmãos. Então, até neste ponto, o Senhor tem esse cuidado com as nossas vidas. São os últimos dias, não dá mais tempo. Na autoridade do nome do Senhor, que não haja ninguém no meio do povo de Deus. Se porventura houvesse, é só um sentimento, irmãos, é só um sentimento, é um sentimento, um clamor do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos ensina, em João capítulo 15, que nós já estamos limpos pela ministração da palavra. Nós temos a unção que vem do alto, irmãos. Igreja do Senhor, igreja do Deus vivo. Nós podemos levantar nossas mãos aos céus e louvar o nosso Deus, sempre, pela riqueza e pela pureza e pela simplicidade e pela veracidade da palavra que é ministrada. Irmãos, como nós somos abençoados pela palavra que é ministrada nesse lugar, como nós somos enriquecidos, edificados, consolidados, confirmados
pelo entendimento da simplicidade, da veracidade, da pureza da palavra ministrada nesse lugar. Irmãos, aqui nesse lugar a palavra não é deturpada, aqui nesse lugar a palavra não é maquinada, a palavra não é costurada, a palavra não é utilizada para alcançar meios. Não, aqui nesse lugar existe um povo temente ao Senhor. Aqui nesse lugar existe a presença do Senhor. Aqui nesse lugar a cura. Aqui é o bálsamo de Gileade. Se porventura houver no meio do povo de Deus alguém com o coração ferido, que o Senhor cure o teu coração essa noite em nome de Jesus. Que a unção, que o óleo da unção venha te purificar, venha te ungir em nome de Jesus. Mas o que o Senhor quer é um povo forte, um povo aguerrido, um povo unido, um povo que está caminhando e lutando junto pela fé evangélica, lutando pelo bom combate, homens e mulheres de Deus, homens de Deus que combatem o bom combate, que são esteios para a sua família, mulheres de Deus que são esteio para a sua família, seu marido e seus filhos, famílias abençoadas por Deus, famílias que vivem os propósitos do Senhor, famílias que vivem as bênçãos que são proferidas nesse lugar. Que em nome de Jesus toda seta do maligno seja repreendida em nome de Jesus. Que o inimigo não venha encontrar vez cirandando a igreja do Senhor, não, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Ele é como um muro de fogo ao nosso redor, uma muralha intransponível. O guerreiro, o santo de Israel está aqui nesse lugar. Linda, amada, eleita e preciosa igreja do Senhor, então é com muito amor, um amor incondicional de pai, um amor de pai que não abre mão do seu filho, que não abre mão da sua filha, amados que nos assistem pela internet, é com amor incondicional, o Senhor te ama incondicionalmente, um amor que é verdadeiro, um amor que vence barreiras, um amor a tal ponto, como diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é de tal maneira, meu irmão, minha irmã, é de tal maneira que Ele se fez homem, Ele se despiu da sua glória, para morrer por mim, por você que nos assiste pela internet, para morrer em nosso lugar, se fez maldito, levou sobre si todos os pecados de toda a humanidade, suou sangue, teve pavor do pecado, mas Ele pagou o preço por nós. E um Deus tão lindo, um Deus tão maravilhoso nos diz essa noite, que se nós não nos fizermos como crianças, nós de forma alguma entraremos no reino dos céus. Que o Senhor nos livre de qualquer sentimento de soberba em nosso coração, que o Senhor nos livre de qualquer sentimento de altivez em nosso coração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha continuar a realizar a sua boa obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Sinta-se fortalecido essa noite, em nome de Jesus. Saiba que você é amado por Deus, em nome de Jesus. O Senhor não abre mão de te ter com Ele. Filho, filha, tu és meu, tu és minha, o Senhor te diz essa noite. Se porventura alguém no nosso meio esteja em dúvida, em lutas, Senhor, tu ainda me amas. Alguém, irmãos, é um sentimento, se alguém não é querer dar profetada, não. É sentimento. Senhor, será que tu ainda me amas? Eu te amo, meu filho. O Senhor te diz essa noite, eu te amo, minha filha. O Senhor te diz essa noite, tu és meu, tu és minha, eu te comprei com meu sangue. Eu quero o teu coração. Eu quero que tu sejas como uma criança na minha presença, para que eu possa te ensinar. Eu quero que tu sejas como uma criança na minha presença, para que eu possa te carregar no meu colo. Eu quero que tu sejas como uma criança na minha presença, para que tu possas crescer diante de mim. E o Senhor é tão maravilhoso, igreja, que o Senhor arremata. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, a igreja não precisa abrir, mas se quiser pode, trago a referência. O Senhor nos diz para que nós, na malícia e para a malícia nós devemos ser como crianças, mas no juízo, no entendimento, nós não devemos ser como meninos.
nós devemos trazer todo o entendimento, nós devemos agir com entendimento sim, e não como crianças mimadas, não como crianças birrentas, não como crianças teimosas, mas crianças que são direcionadas pelo Pai, que são, se for preciso, corrigidas pelo Pai, se for preciso passar pela vara da justiça, que haja o redirecionamento. Mas a criança não se ressente do mal, a criança ela traz consigo a pureza, a humildade, a inocência. A criança traz consigo uma fé genuína. E se porventura houver dentre o meio de alguém, sentindo fraco, que acha que não tem força, que acha que não pode, que acha que não consegue, que acha que o Senhor o abandonou. O Senhor não te abandonou não, meu irmão. O Senhor não te abandonou não, minha irmã. Prossiga para o alvo em nome de Jesus. Olha o que o Senhor te diz. Olha o que o Senhor tem para as nossas vidas. Lucas capítulo 2, versículos 40 e 52. Nosso maior exemplo, o nosso Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, voltando para cá com a honrosa atenção da igreja, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, enquanto menino, ele se fortalecia. E nós somos muito bem doutrinados, e o nosso pastor acabou de ministrar sobre o alerta, o cuidado com as heresias que envolvem. Irmãos, o nosso Deus se fez homem, ele se despiu da sua glória, ele morreu naquela cruz como homem, mas enquanto criança ele já sabia o propósito de vida, ele já sabia para o que ele estava sendo chamado, ele já sabia do seu propósito. E a palavra do Senhor nos ensina que Jesus, enquanto menino, ele se fortalecia, ele enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A palavra do Senhor nos diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, irmãos. Como criança, ele sendo menino, ele se fortalecia na oração, se fortalecia na palavra, se fortalecia buscando, se fortalecia tendo intimidade com o Senhor, com Deus. Então, irmãos, é luta. Se porventura alguém esteja passando por um momento de deserto, por um momento de vale, por um momento de escalar montanhas, durante um processo na sua vida, esteja faltando o desejo e a vontade de vir para a igreja, de orar, de ler a palavra, de buscar a face do Senhor, luta, meu irmão, luta, minha irmã, em nome de Jesus, não abre mão. Que o Senhor te fortaleça, mas que você também se fortaleça no Senhor, encha-se de sabedoria, e a graça do Senhor vai estar sobre a tua vida. A graça do Senhor já está sobre a tua vida. É o alerta do Espírito Santo para as nossas vidas. São os últimos dias, irmãos. São os últimos dias. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca. O Senhor nos quer como crianças na sua presença. A criança, ela deseja ardentemente a companhia do Pai. A criança, ela deseja ardentemente a companhia do pai, da mãe, dos seus pais. A criança faz festa quando está na presença do pai dela. Quando eu chego em casa do trabalho, a alegria que o Aleph e a Ana Beatriz têm ao me recepcionar, a mesma alegria o Senhor quer encontrar em nós. Cheguei na tua casa, papai, eu vou te louvar, pai. Eu vou te adorar, pai.
Estou aqui, Senhor, para ler a Tua palavra. Pai, eu estou sem a mínima vontade, mas eu quero ler a Tua palavra. Me alimenta, Pai, em nome de Jesus. Pai, não retira de mim Teu Espírito Santo. Pai, me ajuda a ter intimidade contigo, Pai. Me ajuda, Senhor, não me abandona, Pai, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Me permite mergulhar na Tua palavra. Mas é em santidade, irmãos. É em temor. É em pureza. É na pureza. É na pureza. Se houve tropeço, clama o perdão de Deus e continua. Se está fraco, busca o fortalecimento no Senhor e continua. Se está com raiz de amargura, te prostra em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus venha lavar toda a raiz de amargura em nome de Jesus. Mas não abra mão de estar na presença do Senhor. Não abra mão do chamado, não abra mão da promessa, da salvação, da vida eterna. Tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que já foi caminhado, querer abrir mão de estar na presença do Senhor, não, em nome de Jesus. E para arrematar, igreja, uma palavra simples, uma palavra sincera, uma palavra com amor. Salmos de número 24. Olha o que o Senhor nos diz, igreja. Amados irmãos, é uma palavra de ânimo, uma palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, uma palavra de alerta, de fortalecimento, uma palavra em que o Senhor te diz: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te quero comigo aqui na eternidade, não abre mão. A palavra do Senhor nos diz, Salmos de número 24, dos versículos de 3 ao 5, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, igreja. O que é limpo de mãos e puro de coração? Limpo de mãos, as suas ações, as suas atitudes, a obra, aquilo que ele faz de forma externa. Puro de coração, aquilo que está dentro do seu ser, aquilo que o Senhor tem realizado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O Senhor te diz essa noite, meu amado irmão que nos assiste pela internet: tu és servo de Deus. Minha amada irmã, tu és serva do Senhor. O Senhor é contigo em nome de Jesus. Não desista. Não desista. Que o Senhor possa permanecer com a tua liberdade, com a tua permissão, a boa obra que Ele iniciou na tua vida, em nome de Jesus, na minha vida, na nossa vida. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem vai estar com o Senhor por toda uma eternidade? O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, o que é limpo de mãos, aquele que faz boas obras, como o Senhor nos ensina, aquele que de forma externa dá testemunho da palavra e da presença do Senhor na sua vida. O que é puro de coração, aquele que é transformado, aquele que é como uma criança na presença do Senhor, puro, humilde, sincero, verdadeiro, grato, maleável, quebrantado, aquele que se permite ser moldado pelo Senhor. O Senhor está aqui nesse lugar, amada linda igreja. O Senhor está aqui, igreja. Nós não iremos alcançar a vida eterna por aquilo que nós podemos fazer na força do nosso braço. Não é a nossa eloquência, não é a nossa sapiência, não é a nossa capacidade intelectual humana, mas é no Senhor, meus irmãos. É com a presença do Espírito Santo. Que o Senhor essa noite abençoe em nome de Jesus. Que você se sinta fortalecido no Senhor em nome de Jesus. O Senhor é contigo. O Senhor te abençoe, amada, linda, eleita e preciosa igreja, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Chamo o ministério de louvor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus.